pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer a correção da lista de regra de 3 composta, certo? Passo a passo para nós vermos aí os resultados, se bateram ou não, no que vocês estão errando, tá bom? Então vamos no primeiro exercício aqui, vou puxar ele aqui para a gente poder ler certinho, tá? Uma olaria produz 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Quantos tijolos nós vamos produzir em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia? Então, vamos colocar isso lá dentro da primeira situaçãozinha que nós temos, certo? Então, nós temos aí 3 grandezas: tijolos, dias e horas. E ele fala o seguinte: se eu tenho 1.470 tijolos feitos em 7 dias, trabalhando em 3 horas, quantos tijolos eu vou conseguir fazer em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia, certo? Então, muito bem, nós vamos supor aquela situaçãozinha de se aumentar, se diminuir, certo? Sempre começando pela incógnita. Então, olha só, se eu aumentar o número de tijolos, vamos ver aqui por dias, tá? As horas a gente anula um pouquinho. Então, se eu aumentar o número de tijolos, o número de dias trabalhados tem que aumentar, certo? Agora eu esqueço o número de dias e vou para horas em relação aos tijolos. Se eu aumentar o número de tijolos, eu tenho que aumentar ou diminuir o número de horas? Eu tenho que aumentar o número de horas, certo? Então, pronto, eu já fiz essa análise entre as 3 grandezas em relação àquilo que eu preciso achar, certo? Então, todos estão para cima, né? Então, diretamente proporcional. Então, nós vamos fazer lá 1.470 sobre x é igual a 7 sobre 10 vezes 3 sobre 8. Certo? Então, 1.470 está para x, assim como 7 vezes 3, 21, 8 vezes 10, 80. E vamos multiplicar isso aqui em cruz, ó, certo? Então, nós temos lá 21 vezes x, 21x. 1.470 vezes 80, nós vamos ter 117.600, certo? Dividido isso aqui, ó, 117.600 por 21, nós vamos ter 5.600 tijolos produzidos, certo? Então, eu coloco aqui tijolos, certo? Vamos ao exercício de número 2. Então, vamos lá ver o segundo exercício. 80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros de muro em 64 dias? Então, vamos lá. Então, nós temos lá pedreiro, os metros e os dias, certo? Então, 80 pedreiros fazem 32 metros em 16 dias. Quantos pedreiros eu vou precisar se eu tiver que fazer 16 metros em 64 dias? Então, nós vamos ver quem aumenta e quem diminui, certo? Então, eu vou colocar aqui, se aumentar o número de pedreiros, eu aumento o número de metros construídos, certo? Eu tenho mais gente trabalhando para mim, ok? Agora, se aumentar o número de pedreiros, em relação aos dias, eu posso diminuir, certo? Então, aqui, pedreiro para metros, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Em relação ao pedreiro para os dias, eu tenho inversamente proporcional,
certo? Então, esses dois que aumentaram, eu vou trabalhar normalmente, ó, 80 está para x, assim como 32 está para 16. Como ele foi o único, os dias aqui, foi o único que diminuiu, eu vou inverter ele, 64 por 16, certo? Eu posso fazer aqui, pessoal, o método de cancelamento, né, para poder ajudar aqui nessa multiplicação. Então, eu vou pegar um coloridinho aqui, para a gente fazer esse processo. Antes disso, deixa eu copiar aqui, ó. 80 está para x, assim como vamos fazer essa situaçãozinha aqui, ó. O 32 e o 16 estão na mesma tabuada, né? Então, 16 dividido por 16 é 1 e 32 dividido por 16 são 2. Então, já simplifiquei, já me ajuda bastante, certo? 16 dividido por 16 dá 1 e 64 dividido por 16 será 4. Então, já me ajuda bastante dentro dessa situaçãozinha aqui, certo? Então, eu tenho 2 vezes o 4, que será 8, e 1 vezes 1, que é 1. Então, vamos fazer aqui a nossa proporçãozinha, certo? 8 vezes x, 8x, 80 vezes 1, 80, portanto, x é igual a 80 dividido por 8. E 80 dividido por 8 serão 10 pedreiros. Certo? Vamos ao terceiro exercício. O terceiro exercício ele fala assim, ó. O homem percorre 2.232 quilômetros em 6 dias, correndo 12 horas por dia. Quantos quilômetros percorrerão em 10 dias, correndo 14 horas por dia? Então, vamos lá no nosso aplicativo. Então, nós temos lá quilometragem, nós temos os dias e nós temos as horas, certo? Então, eu tenho 2.232 quilômetros percorrendo em 6 dias em 12 horas. Quantos quilômetros irão fazer se ele trabalhar, se ele fizer, né, correr 10 dias, 14 horas por dia, certo? Então, vamos fazer o processo aí. Então, se eu aumentar o número de quilometragem, eu tenho que aumentar o número de dias, certo? Agora, eu vou fazer em relação às horas. Se eu aumentar a minha quilometragem, eu tenho que aumentar as minhas horas também, certo? Quanto mais quilômetros eu tiver, mais horas eu vou ter que correr, certo? Então, todos eles diretamente proporcional. Então, não mexe em nada, né? Então, nós vamos fazer lá. 2.230, vamos arrumar isso aqui, ficou feio, né? 2.232 está para x, assim como o 6 está para 10 vezes o 12 está para 14, certo? Nós conseguimos fazer o processo aqui também de cancelamento, certo? O 6 e o 14 está na mesma tabuada do 2, né? Então, 6 dividido por 2 dá 3, 14 dividido por 2 dá 7, 10 e 12 também está na mesma tabuada, então 10 dividido por 2 dá 5, 12 dividido por 2 dá 6, certo? Então, se quiser simplificar mais aqui até daria, mas eu não vou trabalhar com essa simplificação. Então, 3 vezes 6 dá 18, 35. 18 vezes x, ó, 18x. 2.232 vezes o 35, perdão, nós vamos ter 78.120. Então, x é igual a 78.120 dividido por 18. Então, o nosso x vai ser igual a 4.340 quilômetros, certo? Então, eles vão percorrer 4.340 quilômetros em 10 dias, 14 horas, ok? Vamos ao próximo exercício, que é o 4, certo? Aí ele fala assim, ó, numa fábrica, 12 pedreiros trabalhando 8 horas por dia conseguem fazer 864 caixas de papelão. Quantas caixas serão feitas por 15 operários que trabalham 10 horas por dia? Então, vamos lá. Esse aí é o exercício de número 4, certo? Então, nós temos os operários, nós temos as horas e nós temos as caixas, né? Esqueci a informação. As caixas, né? Então, nós temos
12 operários trabalhando 8 horas por dia fazem 864 caixas de papelão, certo? Se eu tiver 15 operários trabalhando 10 horas, quantas caixas de papelão eles irão fazer, certo? Então, muito bem. Se eu aumentar o número de caixa, eu preciso aumentar o número de horas trabalhadas, certo? Se eu quero mais caixas, eu preciso trabalhar mais. Agora, se eu tenho aqui um maior número de caixa, eu preciso ter um maior número de operários também. Então, as três informações aqui batem na grandeza diretamente proporcional, certo? Então, eu vou trabalhar aqui com o processo de não inverter ninguém, certo? Então, eu tenho 864 está para x, assim como o 12 está para 15, vezes o 8 está para 10, certo? E aí nós temos aqui situaçõezinhas que a gente pode fazer em relação aos cortes de cancelamento, certo? Então, vou fazer aqui esse processo. Deixa eu pegar aqui, pegar esse aqui. Então, 12 e 10, né, tem a mesma tabuada, então eu posso fazer por 5, 10 dividido por 2 dá 5, 12 dividido por 2 dá 6. Pronto, já fiz esse processo, 15 com 8 eu não consigo fazer a simplificação, certo? O cancelamento, então ele vai ficar do jeito que está. Então, 6 vezes 8 nós vamos ter 48 e 15 vezes o 5 nós temos 75. Vamos multiplicar isso em cruz. 48 vezes x, 48x. 864 vezes 75. Então, 48x é igual a 64.800. Vou colocar aqui uma barrinha, né? Então, x é igual a 64.800. Eu vou dividir isso aqui por 48. Faz a divisão e nós vamos ter, aí 1.350, certo? 1.350 caixas, certo? Então, eu vou conseguir produzir 1.350 caixas quando eu tiver de 15 a mais operários, de 10 a mais horas, certo? Então, exercício de número 5, vamos lá. O 5, 20 máquinas trabalhando 16 horas por dia levam 6 dias para fazer o trabalho. Quantas máquinas serão necessárias para executar o mesmo serviço se trabalharem 20 horas por dia durante 12 dias? Então, vamos lá. Então, nós temos máquinas, nós temos horas e nós temos dias. Então, ele fala lá que 20 máquinas trabalham 16 horas em 6 dias, certo? Quantas máquinas eles vão precisar para trabalhar 20 horas, 12 dias? Então, vamos ver quem aumenta, quem diminui, certo? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou fazer o inverso, tá? Eu vou fazer o seu diminuir, mas eu posso fazer se aumentar também. Você que sabe, o resultado vai ser o mesmo, tá bom? Só para você ver que dá a mesma coisa. Então, olha só. Se eu diminuir o número de máquinas, eu tenho que aumentar o número de horas trabalhadas, certo? Se eu diminuir o número de máquinas, eu tenho que aumentar o número de dias, certo? Então, em relação à máquina e horas, a grandeza foi inversamente proporcional. E em relação à máquina e a dias, também inversamente proporcional, certo? Então, aquele que diminuiu, eu vou fazer a troca, certo? Eu vou inverter. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui x está para 20. Eu fiz isso porque ele é o único que diminui, tá bom? É igual a 16 está para 20, vezes 6 está para 12. E nós podemos fazer aqui, né, a situaçãozinha de cancelamento para facilitar a nossa vida. Mas se não quiser, também não precisa, vai dar no mesmo, tá, pessoal? Então, vamos fazer aqui, ó. 6 e 20 dá para trabalhar, né? 6 dividido por 2, nós vamos ter 3. E 20 dividido por 2, nós vamos ter 10. O 16 e o 12 é a mesma coisa. Eu posso fazer aqui por 4, tá bom? 12 dividido por 4, eu tenho 3. E 16 dividido por 4, eu tenho 4.
Então, já me facilita bastante. Vamos lá. Então, 4 vezes o 3, nós temos o 12. E 10 vezes 3, nós temos o 30. Então, nós vamos ter 30x é igual a 20 vezes o 12. Então, 30x é igual a 240, né? Então, x é igual a 240 dividido por 30. Eu posso cortar isso aqui. Então, eu fico com 24 dividido por 3, que vai ser 8, certo? Então, eu já consigo trabalhar aqui a minha situaçãozinha, tá bom? X é igual a 8, então 8 máquinas eu vou precisar. Exercício número 6. O 6 ele diz lá, numa indústria têxtil, deixa eu só ver aqui, estamos aqui, tá? Ó, acompanhei a leitura. Então ele fala assim, numa máquina têxtil, 8 alfaiates fazem 360 camisas em 3 dias. Quantos alfaiates são necessários para que sejam feitas 1.080 camisas em 12 dias? Então, vamos lá. Então, nós temos os alfaiates, as camisas e os dias. Então, 8 alfaiates fazem 360 camisas em 3 dias, certo? Qual vai ser o número de alfaiates se ele tiver que entregar 1.080 camisas em 12 dias? Então, vamos ver quem sobe, quem desce, tá bom? Então, eu vou colocar esse aqui se eu aumentar o número de alfaiate, eu aumento o número de camisas. Quanto mais gente trabalhando, mais camisas eu vou ter, certo? Agora, o número de alfaiates em relação aos dias. Se eu aumentar o número de alfaiates, eu posso diminuir o número de dias, certo? Muito bem, dentro dessa situação, alfaiate para camisas, nós temos uma grandeza diretamente proporcional. Já alfaiate para dias, uma inversamente proporcional. Então, é ele que eu vou inverter, os dias, certo? Então, vamos lá. Eu tenho lá, 8 está para x, assim como 360, 1.080 está para... Opa, vamos inverter, né? Está para 12... 12 está para 3, certo? Então, muito bem. Eu posso fazer aqui o processo de cancelamento, né? Então, eu vou colocar aqui 8x. Se não quiser, pessoal, fazer também, não tem problema, tá bom? Eu posso cortar esse aqui. Então, a tabuada do 3, eu tenho 1 aqui. E 36 dividido por 3, eu vou ter 12, certo? 108 dividido por 12 dá 1. Então, 12 dividido por 12 é 1 e 108 dividido por 12 vai ser 9. Então, 12 vezes 1, eu tenho 12 e 9 vezes 1 eu tenho 9. Vou multiplicar isso aqui em cruz. Então, 12x é igual a 8 vezes 9, que é 72, certo? Então, x é igual a 72 dividido por 12. Portanto, x vai ser igual a 6. Certo? Então, eu preciso de 6 alfaiates, ok? Vamos ao exercício de número 7. Tá acabando. Vamos lá apagar esse aqui. Estamos aqui agora, tá? Acompanhe aí a leitura. Um ciclista percorre 150 km em 4 dias, pedalando 3 horas por dia. Em quantos dias faria uma viagem de 400 km pedalando 4 horas por dia? Então, vamos lá. Então, eu tenho quilômetro por dia e hora, certo? Então, ele falou assim, ó, se eu fizer 150 quilômetros em 4 dias, 3 horas por dia, se eu fizer 400 quilômetros, quantos dias eu vou ter que pedalar em 4 horas para que isso aconteça, né? Para que ele tenha um resultado de 400 quilômetros. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar se eu aumentar, tá bom? Então, se eu aumentar os dias, vou colocar aqui, ó. Eu ia fazer por quilometragem, mas eu vou fazer aqui por ele mesmo.
Se eu aumentar o número de dias, eu aumento o número de quilometragem, certo? Agora, se eu aumentar o número de dias, eu posso diminuir o número de horas, certo? Se eu pedalar mais dias, eu não preciso pedalar mais horas, certo? Então, de dias em relação à quilometragem, a grandeza é diretamente proporcional. Agora, quando se trata de dias e horas, a grandeza vai ser inversamente proporcional. Então, é a hora que eu vou fazer o processo de inversão, certo? Então, nós vamos ter 4 está para x, assim como 150 está para 400, vezes 4 está para 3, certo? Muito bem. Sabendo disso, eu posso fazer aqui o cancelamento, né? Alguns cancelamentos. Então, 4x está para... Vamos fazer alguns cancelamentos aqui. Então, ó, posso cortar esse zero com esse zero, que já me facilita bastante. 3 dividido por 3 dá 1, 15 dividido por 3 dá 15, que já me ajuda. 4 dividido por 4 dá 1 e 40 dividido por 4 dá 10, certo? Beleza, então 5 vezes 1, 5 e 10 vezes 1, 10. 5 vezes x, 5x e 4 vezes 10, 40. Portanto, eu terei x é igual a 40 dividido por 5. E 40 dividido por 5 eu terei 8. Então, 8 dias, certo? Professora, eu posso não fazer o cancelamento? Se você achar necessário, pessoal, faça. Se não, faça 150 vezes 4, depois aí multiplica, faz o processo de divisão, que dá no mesmo, tá bom? Sem problema algum. Exercício de número 8. Então, nós vamos estar aqui agora, ó. Certo? Acompanhe a leitura aí. Uma máquina fabricou 3.200 parafusos, trabalhando 12 horas por dia durante 8 dias. Quantas horas deverá trabalhar por dia para fabricar 5.000 parafusos em 15 dias? Então, vamos lá. Número 8. Nós temos a quantidade de máquinas, né, que ele fala 1. Então, nós temos máquina, parafuso, horas e dias, certo? Então, uma máquina faz 3.200 parafusos em 12 horas em 8 dias, certo? Se eu tiver a mesma máquina, certo? Para fazer 5.000 parafusos, em quantas horas ela vai ter que trabalhar, né? Em 15 dias. Então, muito bem, vamos fazer a relaçãozinha aqui. Como máquina e máquina são números iguais, eu posso cancelar isso aqui, tá bom? Eu não preciso fazer esse trabalho. Então, eu vou trabalhar com as 3 informações lá, ok? Então, vamos lá. Se eu diminuir, vou diminuir dessa vez, tá bom? Porque eu sempre faço para cima, né? Vamos fazer para baixo. Se eu diminuir o número de horas, eu diminuo a quantidade de parafusos, certo? Quanto menos eu trabalho, menos parafuso eu tenho, certo? Então, entre parafuso e horas, a relação aqui, a grandeza, é diretamente proporcional, ok? Agora, se eu diminuir o número de horas, eu tenho que aumentar o número de dias, certo? Então, entre hora e dias, isso aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Então, eu vou inverter o número de dias, certo? Então, vamos lá. Eu tenho 12 está para x, assim como 3.200 está para 5.000, vezes, vou inverter, 15 está para 8, certo? Eu vou fazer alguns cortes aqui e alguns cancelamentos também, já aproveitando, né? Então, vamos lá. 12 está para x. Vou cortar esses dois zeros que já me ajudam bastante, certo? Vou fazer aqui o processo da tabuadinha do 8, né? Aqui, ó. 8 dividido por 8 dá 1, 32 dividido por 8 dá 4, certo? 15, eu vou fazer aqui o processo de 15, né? Dividido por 5, que já me ajuda, né? Então, 3 e 50 dividido por 5, isso aqui será
10, certo? Então, já consegue já me ajudar bastante. 4 vezes o 3 eu tenho 12 e 10 vezes 1 eu tenho 10. E vou fazer a multiplicação em cruz, ó. 12 vezes x, né? 12x, que é igual a 12 vezes o 10, que dá 120. Se quisesse fazer o cancelamento aqui nesse processo, também daria, tá? Mas e simplificação também. Mas não vamos fazer esse processo agora, certo? Dividido por 12, portanto, x é igual a 10, certo? Então, eu teria aí 10 horas, certo? Muito bem. Exercício de número 9. Vamos lá. Apagar aqui. Fazer a setinha no 9 para você acompanhar aí. 3 torneiras enchem uma piscina em 10 horas. Quantas horas levarão 10 torneiras para encher 2 piscinas? Então, vamos lá. Então, exercício de número 9, nós temos torneiras, quantidade de piscinas e horas, certo? Então, 3 torneiras enchem uma piscina em 10 horas. Se eu tiver 10 torneiras para encher 2 piscinas, quantas horas isso vai me levar? Então, vamos lá. Sempre começando por aquele que nós vamos ter que descobrir, tá bom? Então, se eu aumentar o número de horas, eu aumento o número de piscinas, certo? Então, entre horas e piscina, a grandeza aqui é diretamente proporcional. Agora, se eu aumentar o número de horas, eu posso diminuir o número de torneiras. Eu não preciso ter tantas torneiras, certo? Mais torneiras, porque eu aumentei o número de horas. Então, entre horas e torneira, a grandeza é inversamente proporcional. Então, é ela que eu vou fazer o processo de inversão, certo? Então, eu tenho 10 está para x, assim como 1 está para 2 e 10 está para 3. Eu posso fazer o processo de cancelamento aqui, tá? Então, vamos lá. 10 está para x, assim como vamos fazer o cancelamento aqui, ó. 2 dividido por 2 é 1, né? E 10 dividido por 2, 5. Então, já me facilita bastante, né? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Vamos fazer a multiplicação em cruz. 5 vezes x, 5x. 10 vezes 3, nós vamos ter 30. Então, x é igual a 30 dividido por 5. E 30 dividido por 5, nós vamos ter 6. Então, eu preciso aí de 6 horas. Certo? Bem tranquilinho aí, mais para treino de vocês mesmo, né? E o último exercício, que é o exercício de número 10. Vamos ler lá, apagando aqui, né? Estamos no último exercício, não vou riscar ele aqui, porque estamos no último, certo? Uma equipe composta de 15 homens extrai em 30 dias 3,6 toneladas de carvão. Se for aumentada para 20 homens, veja, pessoal, tem exercício que ele vai colocar lá a palavra mais 20, certo? Então, nós precisamos tomar cuidado com o que estamos lendo. Ele disse lá, se for aumentada para 20. Então, eu saio de 15 para 20, mas tem exercício que ele pode colocar para você, por exemplo, se for aumentado mais 20 homens, certo? Então, eu teria que fazer 20 mais 15, ok? Não é esse o caso, então preste atenção no que você está lendo para fazer a interpretação correta, certo? Então, ele fala, se for aumentada para 20 homens, em quantos dias conseguirão extrair 5,6 décimos de toneladas de carvão? Sim? Então, nós vamos lá. Nós temos os números de homens, de dias e de toneladas em carvão, certo? Então, eu tenho 15 homens trabalhando em 30 dias, fazem 3,6 toneladas de carvão. Se eu aumentar para 20, certo? Quantos dias eles vão ter que trabalhar para tirar 5,6 décimos de toneladas de carvão, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer os dias, né? Se eu aumentar os dias,
de trabalho, eu posso diminuir o número de homens, certo? Então veja que em relação ao número de dias e o número de homens, essa grandeza é inversamente proporcional, certo? Agora, se eu aumentar o número de dias, eu consecutivamente aumento o número de toneladas, certo? Quanto mais dias eu trabalho, mais eu vou tirar de carvão, sim ou não? Né? Então veja que os homens foi o que ficou com a setinha para baixo. Então é ele que eu vou fazer o processo de inversão, tá bom? Então nós vamos ter lá, 30 está para X, assim como 15, não, assim como 20 está para 15, ó, eu inverti esse aqui, certo? Vezes 3,6 está para 5,6, ok? Aqui, pessoal, não fiz o processo de cancelamento, tá bom? Eu prefiro trabalhar com ele dessa maneira. Mas se você quiser tentar, fique à vontade, certo? 20 vezes 3,6, nós vamos ter 72. E 15 vezes 5,6, nós vamos ter 84, certo? Vamos multiplicar isso aqui em cruz. Então, eu tenho 72 vezes x, 72x. E 30, eu vou colocar aqui passo a passo, 30 vezes 84, só um minutinho, nós vamos ter 2.520, certo? Então, x é igual a 2.520 dividido por 72. Então, x vai ser igual a 35. Então, eu vou precisar de 35 dias. Afinal de contas, é o que você está achando aqui, certo? Então, nós encerramos mais uma lista de exercícios. Essa lista aqui foi super tranquila, né? Mais para vocês treinarem o que aumenta, o que diminui. Nós temos aquele outro processo que eu mostrei para vocês em sala, que poderia ter sido trabalhado, porque aí não precisa ficar vendo quem sobe, quem desce, quem diminui, não precisa, certo? Então eu fiz todos eles no processo de quem aumenta e de quem diminui, para você conseguir entender o que está acontecendo dentro desse exercício aí, tá bom? Mas se você fez o segundo processo que eu expliquei em sala e chegou no resultado, tá tudo certo, sem problema algum, tá bom? Então um beijo, um abraço, fiquem com Deus.